Agora que o nosso código já está rodando, que a gente consegue verificar o que está acontecendo passo a passo da nossa refatoração, vamos entender o que a gente tem que fazer primeiro. Eu gosto sempre de começar com uma espécie de reconhecimento, para tentar pegar o problema que eu sei que o código resolve e mapear para áreas de código. Eu não quero saber detalhes, eu não quero saber muito bem como a coisa funciona, é mais as primeiras impressões. Vamos dar uma olhada no código aqui. Quando eu bato o olho, a primeira coisa que eu observo assim é uma sensação de confusão. Tem muita coisa, você não consegue ver exatamente o que é o que, não consegue distinguir o que é o que, fica uma coisa meio esquisita. Então a gente tem essa função aqui, tem o print words embaixo, tem o get count, print top. Bom, a primeira coisa que eu observo assim é que tem muito comentário. Muito. Sempre que um código tem muito comentário, tem que ficar ligado, é um cheirinho de que talvez o código não esteja expressivo o suficiente e o programador está tentando compensar a falta de expressividade na sintaxe da estratégia dele com comentários para explicar o que está acontecendo. Você pode perguntar, pô, mas você não usa comentário nunca? Então, uso, mas com muita moderação. E meu objetivo é sempre eliminar todos os comentários, porque se eu estou tendo que explicar muita coisa, tem que ser muito bem justificado, como por exemplo, no caso de um algoritmo em que é tudo muito intrincado e eu preciso pelo menos dar noção para a pessoa do que está acontecendo. Eu sei que muita gente acha que um código bom deve ser comentado. Eu já penso completamente ao contrário. Eu acho que comentário é um sintoma de que o código não é bom o bastante. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma limpada para tentar deixar as coisas um pouco mais claras visualmente. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos começar aqui de cima para baixo. Como é que eu posso limpar o código sem mudar nada? Observe, eu quero só tornar a coisa um pouco mais legível, né? Então vamos lá. Bom, tem esse comentário aqui falando da utilidade, né? Esse é um utilitário usado pelo count, pelo top count. É muito comum a galera fazer funções auxiliares, funções utilitárias, né? Tentando extrair um pedaço, algo que vai ser repetido para outras partes. Mas quando você qualifica alguma coisa como utilitário, coloca ele numa pastinha utils, helper e qualquer coisa do tipo, você está literalmente se eximindo de dar sentido a esse código. Porque se ele é útil, se ele é helper, ele não é nada. Todo código é útil. O código que não é útil, você tem que detonar ele não merece existir. Então a gente tem que começar a ser muito criterioso com essas estratégias de criar pacotes úteis, pacotes helpers. Isso não ajuda a refatoração, isso não ajuda no processo. Muitas vezes o que é útil, o que é helper, na verdade são serviços que são auxiliares e menores na resolução do seu problema. No caso aqui ele está dizendo, o word count dict returns a word barra count dict for file name. Quer dizer, ele está dizendo que retorna um dicionário de word e count, né, para esse arquivo. Mas ele não explica muito a forma disso, tá uma coisa meio confusa o texto. E esse é um dos sintomas, né? É muito importante escrever bem, é muito importante você redigir as frases com começo, meio e fim. A linearidade da sua comunicação vai facilitar a compreensão de quem está lendo esse código, mesmo que seja você daqui a um tempo. Então eu quero detonar esse cara aqui, tirar esse comentário que não serve de nada, né? Aqui ele está dizendo meio que óbvio, né? Mapeia cada palavra com a sua contagem, mas não está muito claro isso aqui. Tira esse comentário também, o comentário não vai ajudar em nada. Então esse word count, o que eu gosto dessa ideia do PyCharm é que quando eu boto o cursor em cima da variável, ele já dá o highlight em tudo. Então olha como é que esse cara é usado em tudo quanto é lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui o comando Shift F6 e vou trocar o nome desse cara. Porque o word count, ele diz o que esse cara vai guardar, mas eu estou dentro da função, né? E esse cara é um dicionário. Vamos simplificar esse cara, eu vou usar D. Eu gosto sempre de usar D para o dicionário. Observe que eu não estou fazendo uma variável global, eu não estou usando uma coisa que todo mundo vai ver. Não, esse código está encapsulado dentro dessa função. A função tem que ter um bom nome, né? E o interior dela tem que estar claro para poder entender o que está acontecendo. Então, mesmo que depois a gente mude a estratégia, é muito interessante a gente simplificar para depois ver o que ficou demais, o que ficou simples demais e a gente vai e tenta melhorar. Então é sempre um processo de contração e expansão, contração e expansão. É o tempo inteiro assim na refatoração. Beleza. Embaixo tem aqui também o input file, que na verdade, como ele está recebendo aqui, sendo atribuído a partir do open, esse input file, ele é o file handler que o open retorna. Então veja que para eu dizer o que o input file eu preciso entender o que o open está fazendo. Né? Então não está explícito aí, a semântica da coisa ela acaba não ficando presa à sintaxe. Então aqui no caso, como é o file handler, a gente tem sempre que ter muito cuidado com o file handler, eu vou renomear esse cara aqui para F, que é uma coisa muito comum nos códigos Python que a gente vê. Beleza.
Aqui ele está fazendo o seguinte, ó, ele abre o file name e ele está dizendo aqui o R, que é para read, né? Então ele está abrindo o arquivo para leitura. O padrão do Open, se você olhar no manual, já é leitura. E aqui vem um conceito importante para a gente observar, que é priorizar convenção e não configuração. Então, toda vez que eu estou tendo que explicitar uma configuração que é padrão para dar visibilidade, eu estou ignorando as convenções, eu estou sobrescrevendo as convenções. E convenções são muito importantes para a gente poder reduzir a quantidade de código que a gente escreve e aumentar a nossa expressividade. Então eu vou tirar esse cara aqui, que isso não faz sentido, não faz efeito nenhum. Na 55 aqui ele fala do line, legal, então está dizendo para mim que ele está iterando em cada linha desse arquivo texto. Maravilha. E aqui embaixo ele vai e faz o seguinte, ó, words. Quem é o words? Words line.split. Então ele está pegando a linha, né, do conteúdo do arquivo, cada linha, e está separando em uma lista de palavras. Bacana. O words parece um bom nome para isso. Agora ele vem num outro loop. Então veja que eu tenho um loop dentro de um loop nesse algoritmo aqui. Isso é uma coisa para ficar alerta, porque toda vez que eu tenho um loop dentro do loop, se eu der uma escapadinha, se alguma coisa der errado, eu saio de um movimento linear e caio num movimento exponencial. Mas eu não estou muito preocupado com isso agora, é só para você ficar ligado. Viu 2 fors alinhado, tem que ver isso aí, tem que entender o que está acontecendo para você não cair numa cilada e acabar com algo muito ineficiente. Legal, aí ele fala, para cada palavra, né, for word in words. E isso para mim eu entendo que ele está usando o singular e o plural. Faz muito sentido esse raciocínio. No entanto, veja que a diferença entre a palavra word e a diferença entre a palavra words é um S. É muito parecido. A gente não consegue lidar bem, o nosso cérebro não funciona bem com pouco contraste. Né? Então, por exemplo, a minha esposa brinca comigo que eu não sei a diferença entre rosa e salmão. Eu não sei, eu vejo verde e vermelho, são completamente distintos. Agora aquele azul esverdeado já me embanana todo. Isso porque é onde está o meu conhecimento, onde está o meu repertório. Eu não consigo ver cores com pouco contraste. Já código, palavras, é a mesma coisa. A gente escapa letras. E como programar, a gente sempre vai errar muito, né? Vai ter muito erro de digitação. Tem que tomar muito cuidado com palavras de pouco contraste. Então eu não gosto de fazer isso aqui. Eu não gosto de ter o word e words. Quando eu tenho esse tipo de coisa e estou usando para uma interação, eu faço um rename aqui e uso a primeira letra da palavra. No caso eu uso W. Para cada W em words, né, e aí a coisa fica mais ou menos associada. W, words é a primeira letra e eu consigo ter mais contraste, né, entre o singular e o plural. Legal, ele vai aqui embaixo, ele faz uma transformação da palavra, certo? E aqui ele bota um comentário. Special case if you are seeing this word for the first time. Então é caso especial. Eu podia parar por aí. Caso especial, eu já paro por aí. Que caso especial é um problema. Eu tenho que evitar ao máximo casos especiais. Não quero mexer nisso agora. Então eu vou simplesmente colocar aqui um to do e a gente deixa esse cara para a gente resolver daqui a pouco, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando, para cada palavra que ele vai analisar, ele está verificando se ela existe no dicionário ou não. Se não existe, ele vai e atribui o dicionário com 1. Se existe, ele vai e incrementa o cara. Esse problema acontece porque se eu tentar incrementar, né, para eu incrementar um número, eu tenho que acessar o valor anterior. Se esse valor anterior não existe, ele vai dar um erro. No caso daqui, vai dar um key error, que a chave não existe no dicionário e vai dar problema. Então isso é um problema real, mas essa solução com caso especial tem que ver isso aí. E no final, faz uma coisa muito importante, ele fecha o arquivo. Né? Então ele faz o seguinte, ó, não é requerido, mas é uma forma boa. Eu vou tirar esse comentário, porque é requerido. Sempre feche os arquivos. O seu código tem que ser responsável com os recursos que ele aloca. Toda vez que você pede para o sistema operacional um recurso, memória, arquivo, disco, rede, qualquer que seja o recurso, você tem que liberar esse recurso porque os programas no seu computador estão o tempo inteiro competindo pelos recursos. Então você precisa ter um programa que não faz vazamento, que não faz leaks de memória, de handles de arquivo e por aí vai. Então é muito importante sempre fechar os recursos que você solicita do sistema operacional. No caso do arquivo, o Open ele vai lá no sistema operacional e pede, por favor, me abre esse arquivo aqui e anote aí que sou eu que estou lendo esse cara. Né? E aí ele vai fazer esse processo. Quando eu faço close, eu aviso, beleza, acabei de usar esse cara, toca o barco aí para quem precisar. Simples assim. Uma coisa que quase passou batido, na hora que a gente já deu uma arrumada, eu comecei a ver esse código tá muito retinho, tá muito linear.
que está acontecendo? E aí eu bati o olho e vi que esse código está usando 2 espaços, em vez de 4 espaços, que é o padrão do Python, né, que a gente usa normalmente. Então eu vou reorganizar esse código para isso. No caso aqui eu venho simplesmente em Code, reformata, legal. Agora ficou com 4 espaços, dá para ver um pouco melhor a relação entre os elementos, o que está dentro de quê, como tudo está organizado. Então analisando aqui essa primeira situação, o que eu vejo é que agora eu consigo ter menos aquela sensação de uma parede de texto, né, de uma parede de código. As coisas agora parecem um pouco mais simples, um pouco mais esguias. E isso ajuda muito na legibilidade porque isso aumenta o contraste entre as partes. Agora você pode perguntar, beleza Henrique, você acabou de arrumar esse cara aí. E agora, vamos fazer os outros? Então, não. Eu estou refatorando. É passo a passo. Eu não tenho que organizar tudo para começar a trabalhar. Eu quero entender esse cara aqui. Por quê? Porque eu elegi que esse cara aí tá esquisito, ele tá acoplado com os outros dois, é algo que está sendo utilizado. Basicamente, alguém tinha um código totalmente duplicado, fez os 2 códigos duplicados, pegou a parte comum e extraiu para esse cara aqui. Tá certo, fizeram uma refatoração ao pegar 2 códigos comuns e colocar aqui. Só que a forma como esse código foi estruturado não está muito interessante, porque tem alguns problemas que a gente vai analisar já já. Então, quando eu faço um movimento de refatoração, o que eu tenho que fazer? Agora eu não posso esquecer de rodar os testes. Maravilha, tudo passando, o código está estável. E agora a gente pode respirar e se acalmar. Eu fiz esse processo de dar uma organizada onde eu vou trabalhar. Imagina que você está mexendo num terreno cheio de entulho. Você não vai limpar o terreno todo antes de começar a resolver o seu problema. Você tem que pegar a área de trabalho, dar uma arrumada nela para você conseguir trabalhar sem se machucar, sem se cortar, enfim, tendo espaço para trabalhar. O que a gente está fazendo está criando espaço para a gente trabalhar. Então entenda que você não está aqui cumprindo regra. O que você está fazendo é olhando para a sua forma de trabalhar, é olhando para como você aborda o código e organizando o ambiente para você poder ser o mais produtivo possível, agindo com tranquilidade, sem correria e sem quebrar nada. Então, recapitulando, o que a gente viu? A gente viu a importância de nomes com contraste. A gente viu a importância de não ficar enfeitando muito nos nomes das coisas, tentar ser simples, tentar usar convenções que já existem, como por exemplo a variável D para o dicionário, a variável F para o file handler, né, esse tipo de coisa. Esse padrãozinho que eu gosto de usar, de a primeira letra de uma coleção para conseguir fazer uma interação. E também uma coisa que é importante, que pode ter passado despercebido, veja que eu não mexi no nome da função. Eu não mudei nada que impacta outro código. Eu mexi apenas localizado no interior da função que eu quero trabalhar, sem comprometer em nada as interfaces dela com o mundo exterior.